Oi, meu nome é Diego. Na primeira aula nós falamos sobre as funções do fígado de cães e gatos e hoje iremos falar sobre exames para fazer a avaliação hepática. Então, para você entender o porquê que a gente vai pedir esses exames, você tem que assistir a primeira aula para ver o que o fígado faz, como que ele metaboliza, qual que é a função do fígado, para depois entender como que você vai solicitar os exames. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui nessa aula é sobre o termo. Normalmente a gente utiliza o termo de função hepática para solicitação desses exames, só que a gente tem que entender que ALT, AST, fosfatase alcalina e GGT não são enzimas indicadoras de função hepática. A ALT e a AST são enzimas indicadoras de injúria, de lesão hepática, e a fosfatase alcalina e a GGT são enzimas indicadoras de colestase e obstrução de vias biliares. Então, falando inicialmente aqui dos marcadores de injúria, de lesão de hepatócitos, a gente vai ter a alanina aminotransferase e o aspartato. A alanina é uma enzima encontrada no citosol dos hepatócitos e ela vai ter um aumento na circulação sempre quando a gente tiver uma lesão de hepatócitos ou uma tumefação de hepatócitos. Ela é uma enzima hepatoespecífica e seu aumento está diretamente relacionado com o fígado desses animais. Então, sempre que eu tiver uma lesão onde os hepatócitos estão sendo rompidos, vai ter um extravasamento dessa ALT para a nossa circulação. E da mesma forma, quando a gente tiver uma tumefação. O que seria uma tumefação? A tumefação é um inchaço das células. Então, eu vou dar um exemplo de tumefação. Por exemplo, quando eu tenho um animal que o sangue chega ali no fígado, do fígado ele vai para a circulação e chega lá no lado direito do coração. Se eu tiver um paciente que tem uma insuficiência cardíaca do lado direito do coração, esse sangue vai começar a chegar com um fluxo menor ali no coração, vai começar a ficar parado ali na circulação, consequentemente no fígado. Quando ele começa a ficar parado ali no fígado, esse sangue, esse acúmulo de líquido vai começar a extravasar, entrar dentro da célula. E aí, quando ele entra, ele incha os hepatócitos, ele vai aumentar a permeabilidade. E quando ele aumenta essa permeabilidade, ele vai fazer com que extravase a ALT também para a circulação. Então, a ALT ela vai estar aumentada na circulação basicamente nessas duas situações, de lesão ou de tumefação de hepatócitos. Já a AST, o aspartato, ela não é hepatoespecífica. Por quê? Porque além de ser encontrada no citosol e dentro das mitocôndrias do fígado, a AST também vai ser encontrada em músculo esquelético estriado e cardíaco, o principal local que vai ter a AST. A gente vai ter também nos rins, no pâncreas, nos eritrócitos. Então, se eu tiver um aumento de AST isolado, sem aumento de ALT ou de outras enzimas indicadoras de lesão hepática, de disfunção hepática, de colestase, ela vai me fazer pensar em outras situações que poderiam estar aumentando essa AST. Por exemplo, se eu tenho um animal que sofreu ali uma lesão muscular. Se ele tem uma lesão muscular, ele vai ter extravasamento, vai ter aumento de AST na circulação. Sempre que a gente desconfiar de uma lesão muscular, é necessário também fazer a solicitação de análise de CK, que vai ser mais específica para o músculo. Então, se eu tenho um aumento de AST junto com a ALT, aí eu posso pensar em fígado. Se eu tenho um aumento isolado de AST sem outras indicações de lesão, de disfunção hepática, ela vai me fazer pensar em outras situações que também aumentam a AST. Por exemplo, uma lesão de músculo, uma lesão cardíaca que também vai aumentar essa AST. Como que a gente faz a análise dessa AST e ALT? O animal vai precisar estar em jejum ali de pelo menos 8 horas, tubo de tampa vermelha, manter em temperatura de 2 a 8 graus na geladeira e enviar para análise em até 4 dias após ser colhido. Tem diferença no tempo de AST e ALT para mandar para análise, mas de um modo geral, para que não ocorra erros, enviar para análise até 4 dias, quando você vai mensurar apenas a AST e a ALT. Se você for mensurar outras coisas, você também tem que ver o tempo daquelas outras amostras. Se é para 24 horas, 48 horas, um dia, vai depender, tá? E quando a gente fala de fosfatase alcalina e GGT, nós estamos falando de colestase e obstrução de vias biliares. O que seria a colestase? A colestase ela consiste na diminuição ou interrupção do fluxo biliar.
Então, a GGT ela é uma enzima hepatoespecífica, por quê? Apesar dela ser encontrada em todas as células do organismo, menos nos músculos, a GGT que vai estar circulando ali no plasma é de origem hepática. Então a GGT ela se torna hepatoespecífica por isso, porque apenas a GGT de origem hepática vai ser encontrada no plasma sanguíneo de cães e gatos. Como que a gente faz a mensuração de GGT? Jejum não obrigatório, tubo de tampa vermelha, temperatura entre 2 e 8 graus e enviar para análise em até 2 dias após a coleta. A fosfatase alcalina é diferente. A fosfatase alcalina ela não é hepatoespecífica e o aumento dela pode ocorrer por diversas situações. Fosfatase alcalina, dá pra gente fazer uma aula só falando sobre ela, porque se eu for falar sobre tudo que vai causar aumento de fosfatase alcalina, não vai dar tempo aqui. Mas basicamente a gente vai ter a fosfatase alcalina no osso, mucosa gastrointestinal, células hepatobiliares e ela também é estimulada por cortisol. Então, se eu tiver um aumento de fosfatase alcalina, isolado, sem outras situações que vão me levar a pensar em fígado, eu vou pensar em outras situações. Por exemplo, é um filhote que está em crescimento, que tem metabolização óssea ali para reconstituição, para crescimento ósseo, eu vou ter aumento de fosfatase alcalina. É um animal que está tomando corticoide, eu vou ter aumento de fosfatase alcalina porque ela é estimulada por cortisol. Se eu tenho um aumento de fosfatase alcalina isolado, sem outras alterações hepáticas, a primeira coisa que eu vou pensar e vou procurar é um hiperadrenocorticismo, porque o hiperadrenocorticismo vai causar aumento de fosfatase alcalina na circulação. Mas se eu tenho um aumento de fosfatase alcalina com outros indicadores de lesão hepática, e aí eu posso pensar em uma lesão hepática, principalmente na hora que eu vou falar de doenças, eu vou falar sobre a lipidose hepática, e a gente vai ver que na lipidose hepática a fosfatase alcalina é a principal enzima que vai aumentar na circulação. E a GGT, muitas vezes, apesar dela ser hepatoespecífica, muitas vezes ela nem vai aumentar em questões de lipidose hepática. Em outras doenças colestáticas, a GGT é a principal enzima que vai aumentar. Então, a fosfatase alcalina, o animal vai precisar estar em 8 horas de jejum, tubo de tampa vermelha, manter de 2 a 8 graus e enviar para análise em até 3 dias após a coleta. Fosfatase alcalina, a gente fechou aqui, então vamos falar agora sobre função hepática. Aqui sim é bem empregado o termo de função hepática. Por quê? Porque a gente vai falar da função do fígado, o que ele faz. Está funcionando? Não está funcionando? E a gente vai falar sobre o quê? Ureia, albumina, bilirrubina, fatores de coagulação, glicose e ácidos biliares. Então, a ureia. A ureia, como a gente viu, a ureia ela é formada lá no fígado a partir da amônia, através do ciclo da ureia. Então, se eu tenho um fígado que não está funcionando, que não está conseguindo transformar a amônia em ureia, consequentemente ele vai ter uma diminuição de ureia na circulação. A gente utiliza muito a ureia para fazer avaliação de injúria renal. Porém, a gente também tem que lembrar que a ureia ela tem um ciclo dela lá no fígado. Se eu tenho uma diminuição de ureia, se eu tenho alterações nos meus níveis de ureia, eu tenho que começar pelo começo. Eu tenho que começar lá pelo... É uma dieta que ele está comendo muito rica em proteína, ele está formando muita ureia porque ele está recebendo muita amônia. É um animal que está desidratado. Se ele estiver desidratado, a gente vai fazer a mensuração, vai parecer que ele tem muita ureia na circulação por conta da desidratação. Da mesma forma que se ele estiver hiperidratado, vai parecer que a gente tem uma menor quantidade de ureia na circulação. Insuficiência renal. Se esse paciente é um paciente renal, doente renal crônico, doente renal agudo, ele vai ter alterações no nível de ureia também. Mas sempre que eu tiver uma diminuição nos níveis de ureia, eu vou pensar em fígado. Eu posso ter uma doença hepática com os níveis normais de ureia, amônia, tudo normal? Posso. Porém, se eu tiver uma diminuição de ureia, eu vou pensar no fígado. Assim como se eu tiver um aumento muito alto de ureia, eu vou pensar sim no rim, mas eu também vou pensar na dieta desse paciente. A amônia, ela não é utilizada rotineiramente na clínica. Por quê? Porque é muito difícil fazer análise de amônia, ela precisa de maquinário específico, tem tempo certo para armazenamento de amostra, então ela é um pouco mais complicada de ser mensurada. Porém, quando eu for falar de shunt, de desvios, eu vou falar sobre a amônia, como que a gente vai fazer a análise dessa amônia. Porém,
Na clínica, a gente não utiliza justamente por conta dessa dificuldade. A gente vai utilizar amônia quando? Quando for suspeitar de encefalopatia hepática. Se eu tenho suspeita de encefalopatia hepática, eu vou mensurar amônia, porque em casos de encefalopatia hepática, eu tenho um aumento de amônia na minha circulação. Então, como que a gente mensura a ureia? Jejum obrigatório de 8 horas, tubo com tampa vermelha, armazena de 2 a 8 graus na geladeira e envia para análise em até 5 dias. A albumina, como a gente viu, ela é produzida lá no fígado, ela vai ter diversas funções, funções de transporte de albumina, de bilirrubina não conjugada pela circulação, transporte de hormônios, pressão osmótica, ela vai ter várias funções no nosso organismo. Quando eu tenho uma diminuição de albumina, eu posso ter uma insuficiência hepática. Por quê? Porque a albumina ela é produzida no fígado. Se eu tenho uma diminuição, meu fígado não está produzindo. Mas é só o fígado que não produz que vai diminuir a albumina? Não, eu tenho outras situações que vai diminuir a albumina. Por exemplo, se eu tenho um animal com uma hemorragia, está perdendo sangue, está perdendo proteína, está perdendo tudo. Vai ter diminuição de albumina. Sofreu uma queimadura, um trauma, vômito, vai perder a albumina. Se eu tenho uma insuficiência hepática, diminuição na produção de albumina. Se eu tenho um animal que não está se alimentando corretamente, que tem uma doença intestinal, que tem má absorção intestinal, vou ter deficiência de albumina, porque eu não vou estar recebendo substrato para a produção de albumina. Assim como a hidratação ela vai influenciar em todas as doenças. Porque se ele está hiperidratado, a gente vai parecer que tem pouca albumina na circulação. Se ele está desidratado, vai parecer que tem mais albumina. Albumina, jejum de 8 horas, tubo de tampa vermelha, manter de 2 a 8 graus e enviar para análise em até 3 dias após ser colhida. Fatores de coagulação. Os fatores de coagulação, a maioria deles são produzidos no fígado a partir da vitamina K, como nós vimos lá na primeira aula. Então, como que a gente mensura os fatores de coagulação? O exame para mensurar os fatores de coagulação é o tempo de protrombina e tempo de tromboplastina. Quando está normal, o tempo de coagulação vai ser normal. Quando ele tem deficiência desses fatores de coagulação, o sangue vai demorar mais para coagular. O tempo de protrombina e tromboplastina vai estar muito elevado. Então, o que vai causar uma deficiência de fatores de coagulação? Como ele é produzido no fígado, se eu tenho uma insuficiência hepática, se meu fígado não está funcionando, eu vou ter uma deficiência na formação de fatores de coagulação. Os fatores de coagulação, eles são sintetizados a partir de um substrato que é a vitamina K. Se eu tenho deficiência de vitamina K ali por uma dieta incorreta, principalmente aqueles animais que os tutores fazem alimentação natural, sem passar com um nutrólogo, eles vão ter deficiência de vitamina K. Se eu tenho um paciente, o ciclo da vitamina K ele vai depender ali da bile que é jogada lá na circulação dos ácidos biliares para ser absorvido. Por quê? Porque esses ácidos biliares vão emulsificar a gordura para conseguir fazer a absorção e a vitamina K ela é lipossolúvel, ela vai ser absorvida junto com essa gordura. Se eu tenho uma obstrução de vias biliares, eu não estou conseguindo depositar ácidos biliares no meu intestino, não vou ter absorção de vitamina K e, consequentemente, não vou ter fatores de coagulação sendo produzido. O problema é no fígado? Não, o problema é porque eu não estou conseguindo produzir os fatores de coagulação porque eu não estou recebendo substrato. Então, não posso dizer que é uma insuficiência hepática. Só que a capacidade da síntese de fatores de coagulação vai ser diminuída quando esse animal tiver com uma doença hepática mais grave ali. Se a causa for uma doença hepática, ela vai demorar um pouquinho para começar a diminuir os fatores de coagulação na circulação. Mas sempre que eu desconfiar de uma lesão hepática, eu tenho que solicitar os exames de coagulação. Por quê? Porque algumas vezes eu vou precisar entrar com, por exemplo, fazer uma cirurgia nesse paciente, entrar com uma sonda esofágica. E se eu tenho diminuição de fatores de coagulação, eu corro o risco desse meu animal começar a sangrar e não parar esse sangramento e ele morrer porque ele não está conseguindo coagular, não tem fatores de coagulação. Fatores de coagulação, como eu falei, eles são dependentes de vitamina K. Então, a vitamina K vai ser muito importante para a avaliação desses fatores de coagulação também. Quando eu for falar de doenças, eu vou falar mais sobre como mensurar a vitamina K, para fechar o diagnóstico dos fatores de coagulação. Vou dar uma pincelada aqui, mas basicamente a vitamina K, o que a gente faz? A gente mensura os valores de coagulação, o tempo de coagulação, desculpa, e aí deu aumentado.
Para a gente descobrir se é por conta da vitamina K, eu suplemento esse animal com vitamina K, faço de novo a mensuração. Se voltar ao normal, era deficiência de vitamina K. Se continuar, é insuficiência hepática ou outra causa que esteja diminuindo os fatores de coagulação. Por exemplo, uma CID, uma coagulopatia intravascular disseminada. Vai causar um distúrbio, porque todos os meus fatores de coagulação estão sendo utilizados para a formação de microtrombos, e eu vou ter uma diminuição desses fatores de coagulação e o problema no fígado, porque ele tem uma doença que está levando a coagulopatia intravascular disseminada, que vai ser um tema para uma futura aula, quando eu for falar de sistema circulatório. Como que a gente vai mensurar os fatores de coagulação? O exame, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, jejum de 4 horas, precisa de um S aqui, tubo com citrato, manter em temperatura ambiente e fazer análise em até 4 horas após a coleta. Então ele já é um pouco mais chatinho, ó, em até 4 horas. Lembra que os outros tinham lá um tempo de 2, 3, 4 dias? Fator de coagulação não. Bilirrubina. Como que a gente vai mensurar a bilirrubina? Por que que a gente vai mensurar a bilirrubina? Bilirrubina ela vai ter duas causas de aumento, basicamente, na nossa circulação. A gente pode ter ali um processo hemolítico, onde a gente está tendo uma destruição exacerbada de hemácias. Na primeira aula eu falei da síntese da bilirrubina, como que ela é produzida lá, na degradação da hemácia. Então, a bilirrubina, quando eu tenho uma destruição muito grande de hemácias, eu vou ter um aumento de bilirrubina, principalmente por doenças hemolíticas. Quando a gente fala ali de uma babésia, por exemplo, uma doença do carrapato, a gente vai ter um aumento de bilirrubina circulante. A bilirrubina que vem de origem de hemácias é a bilirrubina não conjugada. Quais outras situações que eu vou ter aumento de bilirrubina na minha circulação? Eu posso ter, por exemplo, ali uma insuficiência hepática que não está conseguindo conjugar a bilirrubina, e essa bilirrubina não é excretada lá na bile, essa bilirrubina vai ficar ali na circulação, a bilirrubina não conjugada vai começar a se acumular. Posso ter uma obstrução, uma diminuição de fluxos biliares. Se eu tenho uma obstrução, por exemplo, um tumor ali em vias biliares, que diminui o meu fluxo, essa bilirrubina vai começar a ficar parada, vai começar a acumular no fígado, do fígado vai para a circulação, e aí a gente começa a ter sinais de icterícia, por exemplo. Então a bilirrubina vai aumentar em casos de hemólise, de doenças hepáticas ou de doenças pós-hepáticas, tá? De obstrução, algo do tipo. Para a gente fazer análise de bilirrubina, o animal precisa estar em jejum de 8 horas, tubo com tampa vermelha, mantém temperatura de 2 a 8 graus e envia para análise em até 48 horas após a coleta. Urobilinogênio. É importante mensurar o urobilinogênio? Por quê? Lembra que a gente falou que quando ocorre de forma normal, a bile é excretada lá no nosso intestino, do intestino vai ser transformado em urobilinogênio, o urobilinogênio, parte dele é reabsorvida para ser excretada na urina, tanto de cães quanto na de gatos. Então, como que eu vou mensurar o urobilinogênio? Urina. Vou lá e faço urinálise. Punção aspirativa guiada por ultrassom é a melhor opção. Por quê? Porque a gente evita a contaminação de amostra. Então, o urobilinogênio ele pode ser encontrado na urina. E o que a gente tem que pensar, se eu pego a urina de um paciente que eu estou desconfiado ali de uma obstrução de vias biliares, que eu não estou fazendo deposição de bile, eu tenho que pensar que eu não vou ter urobilinogênio lá na minha urina, na urina desse paciente. Por quê? Porque eu não estou recebendo bile lá no intestino para converter urobilinogênio para que ele seja reabsorvido. Então, diminuição nos níveis de urobilinogênio vai me indicar que eu tenho uma obstrução de vias biliares. Os ácidos biliares. Os ácidos biliares, eles não são mensurados com rotina na clínica também. Eu vou utilizar a mensuração de ácidos biliares, assim como a amônia, quando suspeitar de uma encefalopatia hepática, de um desvio porto-sistêmico. Vou falar sobre isso quando vou falar de doenças do fígado de cães e gatos. Os ácidos biliares, eles vivem num ciclo eterno ali. O ácido biliar é produzido lá no fígado, do fígado ele vai para a vesícula biliar, mistura com a bile, cai no intestino, faz a emulsificação de gordura, é reabsorvido, volta para o fígado, vai para a bile e fica nesse ciclo de fígado, bile, intestino, emulsifica a gordura,
volta pro fígado, sempre nesse ciclo. Quando a gente desconfia de uma encefalopatia hepática, dá para mensurar ácidos biliares, por quê? Nós temos um desvio, por exemplo, quando eu vou falar de encefalopatia hepática, tem outras causas que vão levar a encefalopatia hepática, mas quando eu falo principalmente de um desvio portosistêmico, é basicamente um desvio que ocorre antes de chegar no fígado. O que é absorvido ali no intestino, que deveria chegar no fígado para ser metabolizado, tem um desvio que vai levar ele direto para a circulação e não vai chegar no fígado. Quando eu tenho esse desvio, esses ácidos biliares vão direto para a circulação, junto com a amônia e tudo mais, e a gente pode mensurar e vai ter aumento de ácidos biliares em casos de desvios. A glicose ela vai ser muito útil para a gente na avaliação de fígado, e o que a gente tem que pensar? Se eu tenho um fígado que está com insuficiência, ele não está conseguindo armazenar glicogênio, conseguindo armazenar glicose em forma de glicogênio, quando os níveis de glicose caem, ele não vai conseguir ter estoque ali para fazer a reposição dessa glicose. Então, normalmente, quando eu tenho uma doença hepática, uma insuficiência hepática, eu tenho diminuição de glicose na minha circulação. Quando eu for falar, na verdade é o tema da próxima aula, que vai ser a minha primeira aula sobre doenças hepáticas, eu vou falar sobre a lipidose hepática felina, a gente vai ver que na lipidose a gente tem um aumento da glicose. E esse aumento da glicose vai ter diversas causas ali pelo aumento de glicose na circulação, mas principalmente é porque a gente não vai ter um estímulo ali do fígado, o fígado não vai estar sendo estimulado por conta de tanta gordura que vai estar dentro dele, a gente vai ter um aumento de glicose, mas eu vou explicar isso melhor quando eu for falar de lipidose hepática. Então, quando eu tenho uma diminuição de glicose, eu posso pensar numa insuficiência hepática, sim, dependendo do tempo de jejum desse paciente e tudo mais. E quando eu tenho um aumento, eu também posso desconfiar de uma lesão hepática, mas normalmente quando eu tenho um aumento muito grande de glicose na circulação, a primeira coisa que eu vou pensar é numa diabetes. Então, os exames que eu vou utilizar para avaliação hepática, a ST e a LT, quando que eu vou usar? Como que eu vou usar? Vou usar para avaliar lesão de hepatócitos, tumefação de hepatócitos. Fosfatase alcalina e GGT, no fígado eu vou utilizar a fosfatase alcalina e a GGT para avaliar obstrução ou colestase de vias biliares, tá? Ureia, albumina, glicose, fatores de coagulação, bilirrubina, ácidos biliares e amônias, eu vou avaliar função hepática. Então, essa foi a nossa aula sobre os exames para avaliação de fígado. Na próxima aula eu vou começar a falar sobre doenças hepáticas. Vou começar primeiro por doenças colestáticas. Aguardo vocês na próxima aula. Curtam o vídeo, segue o canal e vamos para a próxima aula.